Vamos lá. Independência das 13 colônias, ou, como aparece na apostila de vocês, Revolução Americana. Lembra que eu falei para vocês que o século XVIII ele é conhecido como o século das revoluções. Tem alguém aí com o microfone aberto, eu estou me ouvindo. Certo. Então, novamente, século XVIII é o século das revoluções. Então, dependendo do lugar que vocês olhem, que vocês leiam, tá? A Revolução Americana, certo? Ou Independência das 13 colônias. No fim, é a mesma coisa. É a mesma matéria, só que tem dois nomes. Então, vamos lá. Por que acontece a independência? Para acontecer a independência, antes precisa ter havido obrigatoriamente um processo de colonização, certo? Só que a colonização inglesa na América do Norte, ela vai ser um pouco diferente da colonização espanhola e da colonização portuguesa na América, certo? Não que os ingleses não tenham explorado as colônias aqui, mas o objetivo era diferente, beleza? Lá no século XV, XVI, a gente vivia num contexto mercantilista, de acúmulo de metais preciosos, né? Acúmulo de ouro e prata, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário. Agora, a gente está vivendo, está começando a ganhar corpo o capitalismo, né? Afinal, no século XVIII acontece a primeira revolução industrial, que nós vimos também lá na Inglaterra, ok? Só que, de fato, a colonização inglesa começa um pouco antes. Começa ali no século XVII, mas se desenvolve, tem o seu auge no século XVIII. Tranquilo? Então vamos lá. O que estava acontecendo nessa Inglaterra, então? Para que houvesse a colonização desse território na América. Primeira coisa, vocês lembram que a Inglaterra ela não é católica. A monarquia inglesa rompeu com o catolicismo há bastante tempo, certo? Eles têm uma outra religião que é o anglicanismo. Inclusive, o rei é o chefe da igreja anglicana, sempre. Não é rei ou rainha, são chefes da igreja anglicana. Logo, o anglicanismo surge naquele contexto de reforma protestante, beleza? Então, é uma religião protestante. Dentro da Inglaterra não existia só anglicanos, existiam também calvinistas, que eram chamados de puritanos, beleza? E católicos, obviamente. Só que a perseguição religiosa dentro dessa Europa, e consequentemente dentro da Inglaterra, vai ser muito grande contra as pessoas que não seguiam o anglicanismo, certo? A gente vai ter uma perseguição, inclusive, liderada pela coroa, beleza? Bom, então a situação aí da galera tá meio ruim. Eles estão sendo perseguidos por causa da religião. Outra coisa que estava acontecendo ali na Inglaterra, os cercamentos, os enclosures, beleza? Que era esse cercamento? Antes, no interior da Inglaterra, a gente tinha os campos abertos, os pastos abertos, os open fields. Só que com a consolidação da nobreza, o surgimento da burguesia, uma burguesia cada vez mais forte, a gente vai ter autorização da coroa para que essa nobreza, de certa forma, a burguesia, mas mais a nobreza, comece a passar cerca nesses open fields.
nesses pastos abertos, beleza? Então, antes, a terra, ela tinha dono, porém, você podia colocar o rebanho da sua ovelha em todo aquele território, você soltava a sua ovelha lá e depois você ia recolher no final do dia, certo? Você soltava seus animais, depois você recolhia no final do dia. Agora não. Agora, como está tendo a cerca, a gente vai ter realmente a consolidação da propriedade privada, certo? Só que aí os pequenos agricultores, os pequenos criadores de ovelha, eles não vão ter como se sustentar, certo? Além disso, muitos vão ter as terras roubadas pelos nobres. Os caras vão passar cerca, mas eles não vão respeitar o limite de propriedade. Eles vão sempre pegando cada vez mais terras. E essas pessoas pobres vão para onde? Vão para as cidades, beleza? Vão ficar sem terra, não vão ter como trabalhar e, consequentemente, a gente vai ter um êxodo rural. As pessoas começam a sair dos campos e vão para as cidades. Isso nós vimos quando um pouco antes da gente falar lá de Revolução Industrial, beleza? Mas é um contexto que está ligado com a ocupação inglesa na América do Norte. Outra coisa, a gente viu que a Inglaterra vai desenvolver a sua marinha mercante, beleza? Então vai dar uma atenção ali para o comércio. Só que os franceses e os espanhóis já estavam colonizando a América desde o século XV, no final do século XV. Só que os franceses começam a ter interesse também nessa América, certo? E os espanhóis vão conquistando cada vez mais terras ao norte. E os franceses, que até então visitavam as colônias, né, na forma de pirataria, também vão tentar conquistar uma parte do território na América. Só que, teoricamente, esse território no norte pertencia à Inglaterra. Então, para que não houvesse a ocupação de outros países ali, a Inglaterra também vai decidir tomar posse dessas terras, certo? Então, o governo inglês vai mandar gente para cá para colonizar, para que outros países não, vou usar uma palavra aqui estranha, não roubem esse território da Inglaterra. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Sim. Só a Ellen falou comigo. Tranquilo até aí? Sim. Nossa, eu acabei de entrar. Eu vi, Lucas. Perdeu hora, né? Perdi. Alguma dúvida, gente? Tá gravando, senhor? Tô gravando. Ah, tá. Depois eu disponibilizo. Então, beleza. Então, vamos continuar. Aqui tem o mapa das 13 colônias, certo? Das primeiras 13 colônias, divididas entre norte, centro e sul. Cada divisão tem uma cor. E aí aqui o mapa da América todinha, para vocês entenderem onde ficavam essas 13 colônias. Vamos lá, então. Quem são os primeiros povoadores que vêm da Inglaterra para a América? Primeira coisa, no comecinho do século XVII, a gente vai ter a fundação de Jamestown, certo? Jamestown na colônia da Virgínia. Ok? Então vem uma quantidade de pessoas para a América, fundam a colônia de Virgínia, fundam a vila de Jamestown. Em 1620, e aí esse episódio ele é lembrado pelos norte-americanos, né, pelos estadunidenses o tempo todo,
chega ali nos Estados Unidos, nessa região que vem a ser os Estados Unidos, um navio chamado Mayflower, ou seja, um monte de puritano e católicos que estavam sendo perseguidos lá na Inglaterra, eles acabam vindo para a América para fugir dessa perseguição, teoricamente, né? E para buscar melhores condições de vida e tudo mais nesse território novo, tranquilo? Que estava sendo recém-colonizado. Então, até o século XVII, vão surgindo várias colônias, né? Vão surgindo essas 13 colônias durante o século XVII. Essas 13 colônias elas vão ser independentes entre si, certo? Então, elas não vão ter relação entre si. Cada colônia é como se fosse um pequeno país. Porém, todas elas seriam subordinadas à Inglaterra. Então, todas elas teriam que seguir as ordens da coroa inglesa. Tranquilo? Então, por mais que elas não tivessem relações entre elas, obrigatoriamente elas teriam que obedecer à Inglaterra. Tranquilo? Ou não? Sim. Tá claro? Ó, deixa eu voltar no mapa aqui. Eu já falei para vocês, mas novamente, a gente, quando fala de colonização dos Estados Unidos, a gente usa o exemplo das colônias do Norte, Centro e Norte, né? E as colônias do Sul, para diferenciar os tipos de colonização. Então, teoricamente, para ficar mais fácil, a gente fala que nas colônias do Norte, do Centro e do Norte, o objetivo era povoar. Então, se o objetivo era povoar, as comunidades eram familiares, eram menores, certo? A gente não vai ter grandes fazendas, a gente vai ter ali uns sítiozinhos. Nesses sítiozinhos familiares, eles vão desenvolver uma policultura, então eles vão plantar e colher diversos tipos de gêneros alimentícios, certo? Vão criar animais também. E toda essa produção das colônias do Centro e do Norte tinha o objetivo de ser vendidas dentro das 13 colônias, certo? Por isso que a gente fala que essa policultura, essa agricultura de policultura, seria vendida ali dentro do território americano, tranquilo? Para as 13 colônias. Então não seria exportado, não seria vendido para fora dessas 13 colônias, seria para alimentar a população que estava morando ali, beleza? E aí no norte eles produziam mais madeira e pele para roupa, casaco e tudo mais, e no centro os cereais, trigo, cevada e centeio. Só isso? Não, obviamente que não, mas eram as principais produções, tranquilo? E aí as colônias do sul se desenvolvem num sistema de plantation. Aí um macetezinho que eu passo para o ensino médio para lembrar as características do plantation. O que é o sistema de plantation? É o mel, certo? É uma monocultura escravista e latifundiária. Fechou? Qual o objetivo dessa monocultura escravista e latifundiária? O mercado externo, exportar, vender para fora, ok? Então, as colônias do centro e do norte produziam e vendiam ali dentro das 13 colônias. E as colônias do sul, que eram grandes propriedades, certo? Um latifúndio, uma grande propriedade, uma grande quantidade de terra, uma fazendona, ok? Usando mão de obra negra escravizada, plantavam um único gênero, por isso monocultura,
Então, a gente vai ter as grandes fazendas, os grandes latifúndios de algodão, os grandes latifúndios de tabaco, certo? Entre outros produtos. E o objetivo dos donos desses latifúndios era vender isso para fora, para outros países. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida até aí? Não. Não esqueçam que plantation é igual a mel. Fechou? Vamos lá. Dentro desse sistema, vai se desenvolver o que fica conhecido como comércio triangular, certo? E aí, um mapinha para ilustrar. Como que funcionava esse comércio triangular? Aqui, ó, das ilhas do Caribe, certo? De colonização inglesa, então Jamaica, por exemplo, a gente tem o fornecimento de escravos, certo? Então, a Jamaica fornecia mão de obra negra escravizada para as colônias aqui do sul, principalmente, certo? E fornecia outros produtos como o açúcar, o melaço da cana para as colônias, para as 13 colônias também, ok? E essas colônias do norte forneciam madeira, farinha, peixe e carne para as ilhas aqui do Caribe. Essas 13 colônias compravam esses produtos aqui vindos do açúcar e transformavam em rum. Além disso, tinha as armas, né? Eles fabricavam essas armas e fabricavam tecidos também. E aí eles levavam tudo isso lá para o continente africano, principalmente essa região aqui da Costa do Ouro, certo? Lá no continente africano, eles trocavam o rum, as armas e os tecidos por mão de obra escravizada e ouro, beleza? E levavam isso daqui lá para as ilhas do Caribe. E lá das ilhas do Caribe, isso era distribuído para as 13 colônias. Entendido? Então, isso aqui é o comércio triangular. Os Estados Unidos compra o melado, o melaço, né, os produtos ali de cana-de-açúcar das ilhas, certo? Transforma em rum, além das armas e dos tecidos que eles vão fabricar, levam para o continente africano, trocam por mão de obra e ouro, levam essa mão de obra lá para as ilhas, certo? E essas ilhas vão distribuir essa mão de obra e essas moedas entre as 13 colônias. Beleza? Beleza. Além da Ellen, mais alguém quer falar? Galera? Todo mundo dormiu, né? Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Certo. Então, como que acontece a emancipação dos Estados Unidos? Então, tá tudo certo ali na colônia, tá girando. Essas colônias, elas têm uma liberdade grande de comercializar com outros países e outras colônias, inclusive, certo? A Inglaterra não exerce um controle tão rígido sobre elas. Como que acontece, então, essa independência? A situação das colônias parece bastante confortável. Primeira coisa, no século XVIII, vai estourar uma guerra entre Inglaterra e França, certo? Dentro do território americano, aqui dentro do continente americano. A França está tentando ganhar território, certo? Está tentando conquistar terras.
Só que, óbvio, que a Inglaterra não vai permitir que essa conquista aconteça. Beleza? Então, eles entram em guerra, tem participação de outros países, mas para a gente agora não é importante. E aí a gente vai ter a vitória inglesa. Os ingleses vencem essa guerra. Porém, como eles gastaram muito dinheiro para fazer essa guerra, eles vão tentar recuperar os cofres que a gente chama, né? Eles vão tentar recuperar o dinheiro para a Inglaterra. E aí o que eles vão fazer? Eles vão começar a endurecer a fiscalização em cima das 13 colônias. Então, eles vão começar a cobrar cada vez mais impostos das 13 colônias. Beleza? Ou não? Beleza. Certo. E aí, agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou derrubar essa chamada e a gente vai lá para o outro link. Tudo bem? Ou não? Tudo bem.